entertainment that inspires. Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo complexo hoteleiro do Rio Grande do Sul, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria. O Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, não importa o horário que você consome o nosso podcast, seja no nosso canal no YouTube, nas redes sociais ou nas rádios do interior, que com muita honra e muita felicidade transmitem o nosso podcast como um grande programa. Então vai um grande abraço a você que nos acompanha aí na região de Frederico Westphalen, pela Rádio Xiru. Um abraço ao meu amigo Bianor, ao Laerson, que colocam esse produto aí na Rádio Xiru, que atinge mais de 90 municípios. Quero mandar um abraço também ao meu grande amigo João Paulo Brum, que retransmite aos sábados, lá pela Rádio Líder FM, para São Borja e região, também o nosso podcast. Enfim, todas as rádios que colocam o nosso produto para você. Um abraço ao Fábio Renner, da Rádio Acústica. Por lá são 21 municípios que atingem a região centro-sul do estado, aqui na nossa famosa Costa Doce. Aquela costa que vai de Guaíba a São Lourenço do Sul e que você, pelo FM 97.7, vai dando carona para convidados, protagonistas que impactam e fazem a diferença na sua vida. Vai também o nosso abraço ao Fabiano, da Rádio Guaíba, que muitas vezes coloca trechos aqui do podcast no seu programa durante a noite, o Contraponto. E tudo isso vai formando uma grande rede. Nós queremos até o meio do ano estar em todo o estado do Rio Grande do Sul através da parceria das rádios, mas claro que já estamos em todo mundo, no nosso canal no YouTube, no canal Podcast Eu Com Isso, também no nosso Instagram, @podcast Eu Com Isso. Isso nos enche de responsabilidade, mas muita alegria também. Marcelo Damin, tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui e recebendo esse convidado que tu vai anunciar aqui, que é vizinho da terra dos meus pais lá. Daqui um pouquinho ele vai falar aí de onde que ele é. O convidado de hoje tem uma marca que eu costumo dizer para meus amigos que é muito boa, é quase uma tatuagem. Ele tem a marca da vitória. Geralmente quem anda ao lado dele sabe que algum projeto vai dar certo, seja na política, seja no setor privado. Ele é um cara que venceu na vida. Nós gostamos de estar ao lado de vencedores, mas vencer com honestidade, vencer com transparência, vencer na categoria e na raça tem um sabor muito mais do que especial. O convidado de hoje já foi prefeito de Rio dos Índios, aqui no Rio Grande do Sul, já foi presidente da FAMURS, a federação que congrega 497 municípios do Rio Grande do Sul. Ele já coordenou diversas campanhas e em mais de 10 campanhas eleitorais, seja como protagonista ou como coordenador, ele venceu todas. O que explica uma invencibilidade na política? Por que as pessoas estão do lado dele? Existe estratégia na política ou existe empatia? Estratégia, empatia e simpatia andam juntos? A gente vai entender um pouco do mercado político de hoje com o pré-candidato a deputado estadual,
diretor-geral da FAMURS, recentemente elegeu a esposa, a querida prefeita Adriane, como prefeita de Nonoai. Convidado de hoje é Salmo Dias de Oliveira, aqui no podcast. E eu, com isso, eu já proponho um brinde de café e Red Bull, porque vai ter que ter muita energia pra gente contar estas boas histórias. Agora que eu vi que o Damin tá no seco aqui, rapaz. Não, eu tô sem moral. Bah, nem um vinhozinho, sem moral, nem um vinhozinho o estúdio te deu hoje, rapaz. Não me deram nem um copo d'água aqui. Que beleza. Te contar. Salmo Dias de Oliveira, primeiramente, muito obrigado por reservar o seu tempo. Um brinde aqui, pessoal. Pode ser de café, a gente já tomou champanhe, já tomou Primeira vez que eu brindo sem álcool na vida. É. Salmo Dias de Oliveira, primeiramente, muito obrigado por vir aqui até o Estúdio ProHub e participar de um programa que estão passando diversos players da política, da economia. Seu Roberto Argenta esteve aqui explicando para nós como se cresce no mercado, mas que é um podcast que está com uma ótima média de audiências no YouTube e espalhado aí por todo o Rio Grande do Sul através das rádios. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Um abraço aí, Voltaire, um abraço ao Marcelo, que nos dão esta oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Nós que somos, com humildade, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a importância que tem de a gente participar, trocar as experiências e falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória. Nós que tivemos sempre este vínculo com os pequenos municípios, com a vida acontecendo nas gestões municipais. Eu sou convicto, absolutamente, que quem entrega a melhor quantidade de serviço e a melhor qualidade de serviço público são os municípios, porque estão perto das pessoas. Quando você conversa com os prefeitos, você conversa com quem entrega no dia a dia, quem vive a dificuldade ou a solução da escola, da estrada, da infraestrutura, do desenvolvimento. Efetivamente, quem faz são os municípios. Então, nós tivemos a nossa vida política, digamos assim, ligado à vida onde ela acontece. Por isso que nós temos a satisfação de estar aqui e defender esta, digamos, bandeira que nós gostamos tanto. Salmo Dias de Oliveira, você foi prefeito de Rio dos Índios, município aqui do estado do Rio Grande do Sul. E naquela época, Marcelo Damin, é bom a gente contextualizar, eu estava como repórter de política da Rádio Gaúcha. Bem gurizinho, viu umas fotinhas tuas, bem gurizinho lá, bem magrinho, bem fininho. E já tinha como chefe a Rosane de Oliveira, que hoje é uma grande amiga do Salmo, foi no nosso evento da FAMURS agora no Instituto Caldeira, um seminário de comunicação, foi lá emprestar o seu conhecimento. Esses dias o próprio Paulo Egídio, que é justamente o assessor da Rosane, escreve a coluna, mandou um áudio muito bacana, dizendo que o nosso podcast era o único no mercado que gostava de acompanhar de um outro jeito as informações aqui. Mas naquela época, quando eu era repórter na Rádio Gaúcha, teve uma eleição na FAMURS. As eleições do Progressistas, que é o partido do Salmo, o PP, são eleições marcantes na FAMURS, porque geralmente o PP tem muitos municípios, é o partido que tem mais municípios, mais prefeitos e vices aqui no estado, então tem quadros muito qualificados. São prefeitos que disputam, que serão senadores, deputados, é uma base de formação política muito forte aqui no estado. E naquela época, a gente tinha uma eleição muito acirrada, no qual o favoritismo na época estava com Guilherme Pazin, prefeito de nada mais nada menos que Bento Gonçalves. Concorria contra Salmo Dias de Oliveira, lá de Rio dos Índios, que muita gente ainda nem conhecia. Quantos habitantes? Rio dos Índios? 5 mil. Só para o pessoal entender bem. Como foi essa vitória, Salmo, e como o Salmo se torna a principal figura do municipalismo naquela eleição, se tornando um dos grandes expoentes, um dos grandes destaques da política gaúcha? Pois bem, Voltaire e Marcelo, eu acho que a política, de forma geral, ela tem muito a ver com a empatia, se colocar no lugar das pessoas. E cada eleição tem um cenário, né? E naquele momento nós entendíamos e defendíamos a proposta para os pequenos municípios, porque os grandes municípios se autorrepresentam. Por exemplo, o prefeito de Porto Alegre vai à capital federal conversar com o presidente da República, é tranquilo, né? O prefeito de Passo Fundo marca com o governador, é tranquilo. Santa Maria? Exato. Então os municípios grandes se autorrepresentam. Agora, quem está ali, especialmente vivendo do FPM, que é uma das receitas dos municípios, do dia a dia, são os municípios menores. Então eu acho assim, quero aqui aproveitar para dar um abraço a todos os amigos, prefeitos, e de forma muito especial também ao Guilherme, que é um grande prefeito
prefeito, e Bento Gonçalves é uma cidade que é emblemática. Eu diria que ela é a vitrine do Rio Grande do Sul. Quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, são poucas cidades que são lembradas assim de pronto pelas pessoas. Destacam-se aí a própria capital, Porto Alegre, de todos nós gaúchos, não é? Destaca aí Gramado, o nosso litoral, Caxias, Bento Gonçalves, são sempre cidades lembradas. Então, nós naquele momento entendemos que nós precisávamos unir os pequenos municípios para serem representados. E eu acho que essa é a necessidade que nós nos alinhamos, assim dizendo. E aí construímos uma proposta que tivesse nas lutas dos municípios a capacidade de buscar mais autonomia para os municípios. Então, neste sentido é que nós construímos ali uma proposta, não foi o Salmo que foi vencedor, os prefeitos entenderam que nós, naquele momento, naquele cenário, representávamos a melhor proposta para o municipalismo gaúcho. Então, fizemos uma campanha bastante identificada, conversando, ouvindo, conhecendo os problemas que mais ou menos são os mesmos, né? Municípios aí de 50 mil habitantes até 5 mil, eles têm basicamente as mesmas dificuldades, né? Os municípios maiores têm uma outra plataforma, digamos assim, de governo, que já começam a ter problemas de trânsito, começam a ter problemas de acessibilidade, ter problemas maiores. Mas os municípios menores têm uma identidade. E nós conseguimos traduzir isso e os nossos prefeitos entenderam que a nossa proposta representava melhor naquele momento. Você está ouvindo e vendo Salmo Dias de Oliveira, atualmente é coordenador geral da FAMURS, o grande diretor da FAMURS, está abaixo apenas do presidente Eduardo Bonotto, porque também, além de ser um grande parceiro, já ter sido presidente da FAMURS, ajudou na coordenação de campanha do Eduardo Bonotto na última eleição. Salmo Dias de Oliveira, dentro do mundo político, eu acompanho a política há muito tempo, primeiro como repórter da imprensa, né? E a gente acaba sabendo, né, quem são os grandes players, né? E o Salmo sempre teve essa marca. É mais ou menos aquilo como era o Romário, o Edmundo, uns caras que tu sabia que se estão no teu time, em algum momento eles vão fazer o gol e vão decidir. Alguma coisa vai ganhar. O título vai botar. Tu olhava pro Romário ali, desconfiado na Copa de 94, o Romário foi indo, foi ganhando, e ganhou dos Estados Unidos, e ganhou da Holanda, e pegou a Itália na final, e aquele time que parecia que não ia dar certo. Se classificou com as calças na mão. Se classificou, foi ganhando, quando vê, tá com a taça lá em cima. Ô, Salmo, os prefeitos, o mundo político te considera uma referência, mas muito pelo trabalho que tu desenvolveu em Brasília. Porque em Brasília, além da tua atuação política em gabinetes de deputados, tu também sempre foi um grande parceiro e tem a fama no mercado de ser um abridor de portas. Ou seja, chega lá o prefeito, o vereador, a liderança, vai para Brasília. Não sabe onde é que é o Congresso, não sabe onde é que é a Câmara dos Deputados, não sabe com qual senador falar, qual papel assinar para conseguir uma emenda para o município, para conseguir algo para o hospital, para conseguir um posto de saúde, para conseguir uma escola, para conseguir uma pavimentação. E o cara que recebia esses prefeitos dizia, não, vai por aqui, por ali. Vai nele, vem aqui, vou te apresentar. Sempre foi o Salmo. Como é que foi essa experiência em morar em Brasília e desenvolver um trabalho de aproximação política com os entes aqui do Rio Grande do Sul? Primeiro eu quero fazer um registro aqui, viu, Marcelo, que o Voltaire é um craque e não é entorpecente, viu? Eu sei. Porque ele eu faz... conheço a Jaia. Não, Eu conheço a Jaia. Obrigado. O Voltaire tem aqui super estimado aqui a minha figura, não é tanto assim, Voltaire, eu tenho muita humildade nisso, mas quero te agradecer de qualquer sorte, diz que quando estão elogiando a gente, né, Marcelo, não interrompa, né? Então, muito obrigado. Olha, nós tivemos o privilégio, eu venho de uma caminhada muito dura, eu perdi meu pai e minha mãe, num acidente em 1994, os dois juntos. Meu pai era produtor rural, né, agricultor, plantava hortaliças e numa quinta-feira de manhã, quando ele trazia com uma Brasília, um carro que ele tinha, né, não é Brasília Capital Federal, é uma Brasília mesmo, então ali carregado de fruta e verdura, foi fazer um trevo, apagou o veículo no meio da pista e uma carreta colidiu e matou ele e a mãe. Tá bom. Que idade tu tinha, hein? Eu tinha nessa época 18 anos, né? Então, assim, foi muito... Eu sempre tive o desejo de contribuir, de servir na política. Eu nunca quis ser outra coisa. Eu entendo que política é uma missão. Ou você faz por amor,
você faz por devoção, não é profissão, né? Eu sempre quis fazer isso. Então, naquele momento, eu sempre avaliei a necessidade de estar no lugar das pessoas. Até porque quem me pegou no colo, digamos assim, as pessoas que cuidaram de mim, meus amigos, que me deram oportunidade, sempre me cuidaram com muito zelo. E eu acho que é esse o sentimento, é você se colocar no lugar do outro. Em todas as atividades que você vai fazer, você se colocar no lugar do outro é muito importante. Lá em Brasília, no trabalho que nós fazíamos, numa ocasião que eu estava secretária de administração do meu município, procurei um gabinete de um deputado uma vez. E nós escutávamos que chegasse em Brasília com as propostas, com as demandas, você ia ser imediatamente atendido. E eu, cheio de sonhos lá no meu município, comecei a escrever. Tudo aquilo, na época ali, a gente tinha um computadorzinho que imprimia só preto e branco e tal, e comecei a fazer os ofícios. Então eu pedia a melhora do bueiro, do posto de saúde, a compra do veículo. Nós fomos elencando tudo aquilo que nós imaginávamos ser ideal para o nosso município. Sei lá, 40 documentos mais ou menos. Aí embarcamos aqui no avião, na época a TAM, né, que era a empresa aqui, também tinha a VASP, olha que eu não sou tão idoso, mas foi esses dias, né? E fomos de TAM, né? Chegamos num Fokker 100, uma passagem aérea era um absurdo na época, né? A gente tinha que explicar para a comunidade 2 meses antes que ia deixar o município, que ia para a capital atrás de recursos. E aí me dirigi a um gabinete de um parlamentar. Não vou falar, porque é exatamente o que eu entendo que não se faz. Então eu estava ali com todos os sonhos, não os meus, dos meus amigos, daqueles que não tinham acesso à escola, dos que não tinham acesso à saúde, dos que não tinham acesso para transportar a sua produção, o sofrimento de um povo do interior. Aí cheguei no gabinete de um parlamentar que nós votávamos, que nós fazíamos campanha, e o cara pegou os ofícios e disse, não, isso aqui está tudo errado. Isso aqui tem um projeto, tem um plano de governo, tem um projeto de trabalho, aqui um plano de trabalho, melhor dizendo, que eram alguns documentos ali, talvez 5, 6 páginas, que cada proposta deveria ser apresentada naquele padrão, né? Que não um ofício e tal. E aí começou, olhou, leu o primeiro, assim, tá. Olha, isso aqui não serve para nada. E rasgou os meus ofícios, botou no lixo e disse, ó, vou te dar aqui um plano de trabalho que você vai voltar para lá. Rasgou na tua frente. O rasgou foi figura de linguagem, não rasgou mesmo. Rasgou mesmo. Nossa. E disse, ó, vou te dar aqui um plano de trabalho, e daí você volta lá no teu município, preenche com as propostas que você tem, daí começa a andar, porque isso aqui não serve para nada. E tu fazendo conta da passagem de avião já. Exato. Quanto é que vai me custar para voltar aqui? Não, eu constrangido, eu disse, como é que eu vou chegar na minha comunidade e vou contar que eu vim aqui como um idiota. E o cara rasgou tudo. E não serviu para nada. Tchê, daquele momento em diante, eu comecei a pensar, disse, não, precisa ser feito diferente. Se a pessoa tivesse recebido a minha proposta, tivesse dito, olha, Salmo, eu vou deixar esse documento aqui, vai andando esses papéis, daí você vai lá, faz melhor um projetinho, diz o que você quer fazer com esta máquina, como você quer fazer o posto de saúde, entendeu? Eu acho que teria sido muito proveitoso para ele e para mim, mas daquilo eu tirei uma lição. Eu disse, jamais eu vou desrespeitar a opinião e tirar o sonho de uma pessoa. Acho que a coisa mais bonita que tem é a capacidade de sonhar, Marcelo, viu, Voltaire? Que ano foi isso, a primeira vez que tu foste lá a Brasília? Isso deve ter sido por volta de 97. Ah, faz tempo. De 97. Eu estava iniciando, né? Meu primeiro cargo foi como secretário do meu município, né? De administração, era secretário de administração e saúde, acumulava as duas e tal. Aí, então, tive a oportunidade depois de trabalhar e sempre não interessa o partido, até porque quando um prefeito, uma prefeita se elege, eu acredito que aquela comunidade que fez esta escolha fez de forma democrática, republicana e entendeu que aquela pessoa, neste momento, era quem devia ser eleito por maioria. Então, você receber aquela pessoa não pode olhar ela de forma individual, mas como um representante de uma comunidade que tem necessidades, que tem sonhos e que precisa diminuir as suas dificuldades para viver no presente de forma melhor e construir um futuro melhor. Então, eu acho, Voltaire, depois dessa longa fala,
que a melhor identidade que nós construímos com os prefeitos, o respeito que nós tivemos com os prefeitos. Cheguei no meu escritório em Brasília a representar 82 municípios, né? Ou seja, de todos os partidos. o Salmo tinha um escritório em Brasília. Tem ainda, né, Salmo? Tem ainda, né? Não tá mais lá, mas o teu sócio toca. Trabalha lá. O Salmo tem um escritório em Brasília que atende 82 municípios. Tá, mas o escritório é do quê? Escritório de consultoria, que vai de jurídico à Articulação captação de política. recursos. ok. Exato. Como captar recursos? O Davi se torna prefeito aí. O que eu faço? Ué, Onde é que eu começo? como é que tu vai trazer? Mas Ligo pro Salmo e o Salmo resolve pra mim. Não, de forma. Não é que a gente resolve. Mas dá o caminho. ajuda. Orienta. dá o caminho. Então, olha, prefeito, qual é que eu quero. Primeiro, tu começa com um diagnóstico, né? Do Claro. que o município precisa fazer. Qual é que são? Governar e estabelecer prioridades, né? exatamente. Por exemplo, agora aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se eu sou governador, eu estabeleceria uma prioridade, que é a questão da agricultura e da segurança alimentar, que eu acho que é fundamental nós investirmos forte nesse setor, né? Mas cada um investe naquilo que cada prefeito, cada governante tem a autoridade de fazer o investimento naquilo que ele acredita ser a prioridade. O que vocês fazem, então, é um auxílio de gestão. O prefeito... Vocês ajudam a diagnosticar qual é o problema da cidade e através do problema da cidade vocês dão o caminho, ó, como é que vamos captar os recursos para resolver isso aqui. Identificar o Então melhor vocês fazem uma cogestão da prefeitura. A gente ajuda, né? Ajuda a realizar o sonho, materializar o sonho, digamos assim. E isso foi o que nós fizemos, e lá em Brasília, então quando vinha o prefeito, até porque o prefeito starta um assunto, tem uma demanda para fazer uma creche. Aí ele tem aquela demanda, ele encaminha e depois ele não tem como acompanhar efetivamente, né? Porque ele volta a fazer as outras atividades lá no seu município, do dia a dia, e acaba aquele assunto que não anda. E um dos grandes problemas que nós temos na gestão pública, eu entendo que é a governança, é a falta de início, meio e fim, né? No planejamento de uma obra, de um serviço, de uma atividade. Eu costumo dizer, por exemplo, um exemplo bom de governança que nós estamos tendo aqui na capital dos gaúchos é a Orla do Guaíba, né? Só para linkar aqui o assunto. É uma proposta que foi idealizada por Porto Alegre, a cidade comprou a proposta e vários prefeitos vêm implementando, né? A melhoria da Orla do Guaíba, que pertence a todos os gaúchos. Então, quando a gente tem o maior orgulho quando vem visitar Porto Alegre, ou alguém, então, olha, visita a Orla, visita o pôr do sol. Antes era só o pôr do sol do Guaíba. Agora nós temos a Orla, que é evidentemente muito bonita. Claro que daí nós vamos observando, que temos aqui na Zona Norte, por exemplo, a necessidade de um novo espaço, aqui no Rubem Berta, por exemplo, nós temos aí 87 mil pessoas e que precisam de um espaço também que tenha acolhimento para conviver ali o empresário, o pai de família, o agricultor, digamos, o operário, né, o motorista, enfim, todas as atividades que seja inclusive, mais inclusivo do que esses espaços não há. Né? Então a gente tem, digamos assim, essa identidade de se conectar com as pessoas e trazer materializado os sonhos que elas têm. Por isso que eu acho, Voltaire, só para finalizar aqui a questão dos prefeitos, que se identificavam muito com a gente, porque eu me colocava no lugar do prefeito. Entendi. Com os Empatia. sonhos. Exato, com os sonhos dele, com a responsabilidade que ele tinha, e isso veio de um aprendizado, né? De como é que não se faz. Veja que interessante. Salmo Dias de Oliveira, coordenador-geral da FAMURS, tem a marca da vitória no seu DNA, e isso não é um título marqueteiro que eu estou tentando impor aqui, eu estou falando a verdade. O Salmo venceu todas por enquanto, né? A gente fala do time de 79, do Inter, que ganhou invicto, né? E o Salmo tá invicto. Salmo, neste momento, o senhor é pré-candidato a deputado estadual, representando uma região, um projeto, representando, aliás, anos de experiências, anos de demandas, anos de parceria com líderes políticos que enxergam em ti um representante para estar no Parlamento Gaúcho, para estar na Assembleia Legislativa. 1º de janeiro, Salmo Dias de Oliveira fez mais de 45 mil votos. É uma suposição. Eleito deputado estadual. Se o senhor disse que a política é feita de prioridades, quais são as prioridades do Salmo como deputado estadual? Walter, primeiro eu quero dizer que a gente não vem representando só uma região, né? O estado do Rio Grande do Sul, evidentemente, tem diversas demandas, precisa voltar a crescer. Eu sou vizinho do estado de Santa Catarina, né? E nós observamos que Santa Catarina vem dando uma goleada, digamos assim, em desenvolvimento, geração de emprego,
geração de oportunidade e também, lógico, se você tem renda, se você constrói riqueza, você entrega muito mais serviço social. Se você não tiver receita, você não consegue nem pagar a folha, né? São necessidades que nós aprendemos a enxergar com muita clareza. Então, eu venho pré-candidato com o objetivo de atender não só a minha região, a partir da minha região, mas temos e vamos fazer votos pelo Rio Grande afora, exatamente porque conhecemos as necessidades de todas as regiões. Temos a Zona Sul, por exemplo, Voltaire, que é a região aqui de Tapes, de Camaquã, da Costa Doce, que nós observamos que está com muita dificuldade na geração de emprego e renda. Por exemplo, se nós compararmos com a região de Caxias, por exemplo, da Serra, até da minha região norte do estado, que hoje vem crescendo muito, né, nós percebemos que precisa haver investimentos para desenvolver a região sul. Não consigo entender, por exemplo, como é que não concluímos ainda a BR-116, que é um corredor e que precisa escoar por ali a produção. Então, quando você tem mecanismos que criam um ambiente necessário, você gera emprego, você gera renda e oportunidade. Então, as nossas matérias que nós vamos defender estão linkadas exatamente com isso, com a geração de oportunidade. O nosso estado do Rio Grande do Sul precisa crescer muito nos setores macro, por exemplo, energia. Nós não crescemos e não temos condições de fazer nem na cidade e nem no interior. Eu diria que nem na indústria e nem no setor de irrigação, por exemplo, que precisamos de energia o tempo todo para desenvolver. Nós não temos hoje uma matriz energética que seja capaz de fortalecer a nossa economia. A nossa questão de infraestrutura de transporte, por exemplo. Nós temos um porto lá em Rio Grande, que é o nosso orgulho, digamos assim, né? Mas é o único porto no estado, e o Rio Grande do Sul tem o maior território, ou seja, a maior extensão territorial banhado pelo oceano, e temos um porto só, né? Então nós precisamos olhar, por exemplo, a implantação de um novo porto aqui no litoral gaúcho, que vai encurtar distâncias, que vai baratear para quem importa e para quem exporta. Ou seja, o nosso estado tem muito para fazer, mas muito para fazer em todos os setores, e precisa voltar a ser competitivo, né? E oferecer estas oportunidades. Nós agora observamos aí nesses últimos anos, apesar da pandemia, que tivemos um realinhamento, digamos assim, da economia do estado do Rio Grande do Sul. Voltou a pagar os servidores em dia, que aproveitar aqui para dar um abraço a todos os servidores, de forma muito especial, há duas categorias que eu prezo muito, que é a questão dos professores, né? Os professores, nós percebemos nesta pandemia, por exemplo, que é impossível um bom aprendizado sem o professor em sala de aula interagindo com alunos. Sim. E também, então, aprendemos a necessidade de termos boas escolas com professores valorizados. Eu concordo plenamente com isso. Essa história do online... nós vamos ver o déficit. É um remédio, mas não me serve. Nós precisamos evoluir muito nisso ainda, né? E também a questão da saúde, né? Que os nossos profissionais da saúde, eu diria que não só os médicos, mas todos, inclusive o pessoal que faz a limpeza nos hospitais, nos postos de saúde, que prepara o ambiente para que se tenha ali prestação de serviço na área de saúde. Então, são dois profissionais que tiveram muito atentos nesses 2 anos de pandemia, iguais aos da agricultura, né? Que continuaram plantando e que estão aí segurando o Brasil nas costas. Então nós temos muitas áreas e nós queremos ter um olhar muito especial para todas, mas o nosso foco vai ser defender os municípios e a autonomia dos municípios, porque se os prefeitos tiverem nos seus municípios mais recursos, eles conseguem resolver todas estas coisas. A educação, a saúde, a geração de emprego, né, a infraestrutura rodoviária, enfim, eles conseguem resolver melhor, com mais economia, com mais transparência e efetivamente fazer melhor os investimentos do dinheiro público. Então eu acredito que nós seremos defensores incontestes do investimento via município, para que chegue direto nas pessoas. Deixa eu me apegar um pouquinho mais na parte dos portos ali, tá? Porque para tu construir um porto hoje é
É um investimento bilionário, né? Bilionário. E eu sempre vejo uma mídia muito grande em cima do presidente Bolsonaro, em cima, até teve uma polêmica bem grande há pouco tempo atrás da história de distribuir os absorventes para as mulheres e tal, e o Bolsonaro cortou, e ele bateu numa tecla que é a seguinte: beleza, o projeto veio, mas não veio de onde vem o dinheiro para arcar com isso aqui. Eu preciso que venha, que eu saiba de onde vai sair esse dinheiro para cobrir, que é um investimento bilionário também. Da onde é que sairia o dinheiro para construir os bilhões para se construir um porto hoje no Rio Grande do Sul? Todos os investimentos, eu sou um homem de negócio. Sim. Né? Tino. Então, Brilho no olho. O brilhinho no olho. E todo homem de negócio, a primeira coisa, nós não podemos tirar desse cenário a figura do lucro. Sim. Né? Então, por que nós temos um porto que interessa ao setor privado e que não é e não deve ser com recurso público? Por exemplo, se tu pegar Santa Catarina, você vai ter pelo menos 6 portos operando, todos eles privados, né? Com taxas menores, com menos... Santa Catarina, aquele trechinho ali de beira, tem 6 portos operando. 6 portos operando e todos eles privados. Né? O que significa dizer o seguinte, que a iniciativa privada ela tem menos burocracia e ela visa o lucro. Então ela faz um negócio, tem a margem de lucro que ela acha necessária, ela implementa. Se não tiver viabilidade, ela não faz. Né? Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, se tiver um porto ali em Arroio do Sal, por exemplo, que está sendo idealizado, o Porto Meridional, ele está, primeiro, um dia, pelo menos, mais próximo da Europa do que sair um navio navegando lá de Rio Grande. Sim. Né? Então, isso é economia. Para escoar a safra que vem do norte do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná, ele está 300 quilômetros mais próximo do que o Porto de Rio Grande. Ou significa dizer o seguinte, que tudo isso é custo. A logística é custo, né? Então, quando você consegue diminuir custo, você tem ganho em escala e, consequentemente, você tem melhor faturamento. Então, ele é extremamente atrativo. Na área do turismo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos os navios de cruzeiro, um dado interessante, né? Que embarcam 3.000 pessoas lá em Santos, São Paulo, só vão descer em Buenos Aires. Em toda a outra costa, nós, para poder descer e visitar uma praia, um ponto turístico do Rio Grande do Sul ou do Brasil, nós precisamos descer em alto mar. Isso é custo, entendeu? Dificulta. Então, se nós tivermos ali um calado que permita acontecer isso, nós estamos trazendo milhões de Os cruzeiros todos que saem tem que pegar o voo para lá, né? Exato. Daqui nada. Exato. Então, se tu tiver, por exemplo, uma escala ali, uma parada em Arroio do Sal, você vai possibilitar descer ali 3.000 turistas. Isso não são dados meus, né? São dados de quem pesquisa a área econômica. Cada turista que passa um dia em solo, gasta naquele solo $200. Então, tu imagina, 3.000 vezes $200, quantos dólares nós deixaríamos por dia de capital, de recurso que vem de outros países ou de outras regiões. Ou seja, nós temos uma possibilidade imensa de negócios que vem. Então, o recurso, basicamente, nós temos que atrair o capital privado para fazer esses investimentos, para ter lucro, evidentemente, e criar um ambiente de negócios. O dia que nós tivermos isso, nós vamos observar o crescimento com velocidade. Precisamos, claro, regulamentar. Por exemplo, eu venho pela 386, que é a nossa rodovia que corta aí o estado, a BR-386, que liga Porto Alegre ao norte do estado e ao oeste de Santa Catarina. Né? Temos um trecho que começou a ser duplicado, de Lajeado, se não me falha a memória, vai na primeira etapa agora até Soledade, depois vai até Carazinho e depois até Sarandi, lá no norte do estado. A velocidade que vem se empreendendo na duplicação deste trecho é realmente muito, muito grande. Daqui uns dias nós vamos ter menos acidentes, nós vamos ter mais velocidade. Então, um trecho que você leva, às vezes, 5 horas para fazer, tu vai reduzir esse horário para 3 horas. Tudo isso é investimento que vale a pena. Ou seja... Assim, até Lajeado tu vai bem e passou Lajeado tu já começa a ficar trancado, né? Já começa a ficar atrás de caminhão. Exatamente. É como se estivesse indo para a região sul do estado, lá, estivesse indo para Jaguarão, tu pega uma linha reta ali, cheio de caminhão e ó... Exato. Então nós precisamos criar um ambiente para o setor privado poder investir e desenvolver o nosso estado. Claro que tu tem que ter equilíbrio nas tarifas, isso é uma outra discussão que a gente tem de fazer, mas de forma muito especial. Nós temos que observar nisso tudo, Voltaire,
e Marcelo, é o seguinte: o serviço público precisa ser feito e entregue à população com melhor eficiência e pelo menor custo. Não interessa se é uma empresa pública ou se é uma empresa privada. O que tem que ter é competitividade e condições para quem quer produzir. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos muitos espaços e eu fico muito feliz porque vejo esse ambiente cada vez mais próximos. As pessoas começaram a entender dos nossos potenciais. Isso aí. Né? E nós vamos caminhar nesse sentido, tenho certeza. Até agora, falamos de virtudes, qualidades do Salmo, e quando a gente bate os primeiros 10 minutos do programa, a gente vai engrossando a conversa, como diz o gaúcho do interior, engrossando o suco, a chimia, né? Bom, vamos alguns assuntos que eu preciso tratar com o Salmo, que eu acho muito importante que a população gaúcha saiba a sua opinião. Salmo Dias de Oliveira, né? O senhor pertence ao Progressistas, ao PP. O Progressistas ainda está no governo do estado. Aliás, tem a Secretaria de Agricultura, né? Tem um líder de governo, sempre esteve, foi muito fiel ao governo. Inclusive, o Salmo foi um dos coordenadores da campanha do Eduardo Leite, né? Até essa vitória ele tem no currículo. Em que momento você acha que o Progressistas deve sair do governo, ou o Progressistas deve ser leal ao governo até o limite da data base para as candidaturas das eleições, quando aí sim os secretários voltam a serem deputados, lançam suas campanhas? Até que momento vai essa relação boa do Progressistas com o governador? E não é que vai deixar de ser uma relação boa, mas em que momento o Progressistas vai se tornar mais independente do governador Eduardo Leite? Primeiro, eu acho que o Progressistas é independente do governador. Nós falamos aqui de Estado, né? E o nosso partido, o meu partido, sempre procurou estar junto no mesmo campo político daqueles que acreditavam fazer o certo. Então, nós tivemos o primeiro governo que nós apoiamos do PMDB, depois PMDB, por 5 governos, o nosso partido vem apoiando as políticas que entende ser mais adequada, né? Através da sua bancada, dando sustentação ao governo, e com o governador Eduardo Leite tem sido assim, né? Então, eu não vejo data específica para que possa deixar o governo. Pelo contrário, eu acho que tem muito a ver do Partido Progressista com os acertos que o governo vem fazendo, né? Perfeito. Acho que é absolutamente reconhecido pela população gaúcha os acertos que nós viemos fazendo. De forma muito especial, é preciso dizer que muito precisa ser feito, né? Nós temos tendo um crescimento nos últimos 2 anos especialmente, mas ele é baseado digamos, na forma como é tarifado, né, os nossos impostos. Então, nós tivemos a base de cálculo dos nossos impostos ampliada em função da inflação, né? Nós tínhamos aqui um copo de café que custava R$1, de repente passou a ser R$2. Então, o ICMS que está se cobrando sobre esse copo de café não é sobre R$1, e sim sobre R$2. Então, ampliou a base de cálculo dos últimos anos em função dessa inflação que nós tivemos aí, advindo da pandemia e essas dificuldades todas. Então, o Rio Grande está vivendo um momento muito especial, teve reformas importantes que foram feitas, que prepararam, digamos assim, o Estado para oferecer um melhor cenário, um ambiente melhor. E nós precisamos atentarmos para aquilo que está funcionando e também precisamos observar aquilo que não está de acordo com o que nós estamos pensando. Por exemplo, nós percebemos na Corsan, por exemplo, um tema importante do debate, a Corsan e a CE. Privatização da Corsan. Exato. E privatização da CE. A CE, por exemplo, foi uma empresa que ao longo do seu tempo não conseguiu receber os investimentos necessários e, consequentemente, foi se descapitalizando e não conseguia oferecer nem serviço, nem uma tarifa adequada, não conseguia fazer a gestão adequada dos seus servidores e trazia para os gaúchos um prejuízo realmente muito alto. Então foi um acerto que teve, e acho que não há nenhuma dúvida, porque nós conseguimos fazer uma privatização absolutamente necessária, talvez poderia ser melhor, né? Mas daí nós temos os entraves da burocracia, né? Mas trouxe para o Estado um avanço. Agora nós temos a questão da Corsan, né? De forma muito especial, acho que precisa ser modernizado o sistema de investimento. Nós temos aí o marco regulatório que estabeleceu o prazo para termos água e esgoto tratado, né? Como inclusive preservação do meio ambiente e, mais do que isso, a questão de saúde pública, mas da forma como o governador colocou, pelo menos
pela maioria dos municípios, não foram aceitas, né? Nós temos 497 municípios, 433 entenderam que precisam estudar melhor para tomar a decisão mais acertada. Ou seja, nós precisamos estar atentos e o diálogo e o conhecimento é o que vai fazer a diferença. E o que vai acontecer, Salmo? Porque teve aí um malabarismo de mercado, né? Foi adiado a venda das ações, né? O governador está autorizado pela Assembleia Legislativa e determinado a privatizar a Corsan. Então, ela vai acontecer. Eu acredito que, fechando o primeiro trimestre agora do ano, né, teremos o primeiro balanço do trimestre, o governo deve procurar a Bolsa de Valores, a B3 lá em São Paulo, e colocar a venda em ações, enfim, como melhor operacionalizar. Agora, 433 municípios estão ainda que meio perdidos. Eu sou a favor de que nós precisemos debater melhor este assunto, trazer mais clareza, como vai ficar a tarifa, como é que vai ser corrigido, qual é o prazo de investimento, né? Porque efetivamente fazer uma privatização e trazer tudo isso para o contribuinte só arcar com a incompetência que o Estado teve, não é honesto, não é justo. Nós precisamos fazer isso com muito equilíbrio para garantir os investimentos e pensando nisso como uma política de Estado no sentido de oferecer água tratada e especialmente o esgoto que não vem sendo tratado nesse Estado. Então nós temos pela frente, digamos assim, muitos acertos. E Voltaire, aqui eu não vejo a necessidade de sair do governo correndo tudo, até porque faz parte de um bloco, né? Um momento certo de sair do governo é o momento que o partido entender. Então, mas o partido já definiu o candidato, né? Nós temos nosso pré-candidato, o Luiz Carlos Reis, uma pessoa que tem, no meu entender, preparo adequado, vai ter que sair meio logo para apoiar o homem. Serviço de qualidade. O Reis é uma pessoa que defendeu, sempre foi focado no agro, né? No agronegócio. No tempo que o agro não era pop e não era tech, né? Hoje nós assistimos aí o agro pop e tech. É tudo. Exato. Só que, na verdade, foi uma longa caminhada para chegar até aqui e hoje ter essa competitividade. E é importante ter homens de visão. Nós vimos aqui no Rio Grande do Sul essa estiagem que nós estamos tendo, se estima aí um prejuízo de 120 bilhões em toda a cadeia, porque quando nós temos uma negativa de safra, deixa de se comercializar a máquina, o automóvel e, consequentemente, o imposto de renda dos vendedores de máquina, automóvel e imóvel, tudo isso acaba, um efeito negativo, né? E a agricultura, ela tem sido, no Brasil, o sustentáculo da nossa economia. Os commodities foram quem seguraram a nossa balança comercial em pé. Vocês são dois jornalistas extremamente bem informados, vocês sabem disso, que o único produto de exportação que nós tivemos foi vinculado ao setor do agronegócio, especialmente nestes últimos 2 anos, porque são os produtos excedentes que o Brasil tem e que ele consegue competir no mercado internacional. Nós não conseguimos competir com o Vale do Silício na questão da produção de telefones. Nós não conseguimos competir com os alemães nas questões de máquinas, equipamentos. Enfim, são várias as áreas que nós não temos competitividade. Graças a Deus, o setor primário, o setor agrícola, pode produzir e oferecer para o Brasil uma grande possibilidade de negócio, que é uma realidade. Nós estamos produzindo em 80 milhões de hectares, né, de produção, e vendemos um excedente extraordinário. E temos condições de chegar a 400 milhões de hectares. Ou seja, nós estamos a 1/4, nem é 1/4 da nossa capacidade. E nesse instante, nós temos no mundo 1 bilhão de pessoas que efetivamente não têm o que comer. Pode até ter o dinheiro, mas vai ali na gôndola do supermercado e não encontra a farinha, o feijão, o arroz, a carne. Então, é exatamente nesta área que nós precisamos observar. E o senador Luiz Carlos Reis tem em todas as áreas de energia, de infraestrutura, de logística, um projeto de muito progresso para o Rio Grande do Sul, que eu acredito ser a grande mola propulsora para nós fazermos o desenvolvimento e, consequentemente, cuidado social, que é o que precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai lá, diga lá, como diz aqui, o Salmo, Galvão Butino. Eu e o meu parceiro Voltaire, a gente tem uma divisão.
que a divisão é que o Voltaire é o conhecimento técnico, é o especialista político, e eu sou a voz do povo. Então eu faço as perguntas do povo, o que deve o povo estar pensando lá. O Voltaire é uma parte mais técnica e eu sou o linguajar mais popular. E eu tenho essa dúvida, então creio eu, né, que eu tenho essa dúvida, muitos tenham também, é o que a gente tem aí quase certeza que vem Raiz e a gente tem quase certeza que vem Onyx, né? Ao governo do estado. Ao governo do estado. Então a gente tem uma ideia que lá atrás a gente pensava assim, bom, talvez o Onyx vá a senador, o Bolsonaro vai apoiar o Raiz, que é importante, é interessante. E o Bolsonaro também vai querer esse palanque aqui no estado, tanto com o Raiz quanto com o Onyx. Como é que está internamente no partido, tu que tem esse acesso lá esse bom acesso, essa boa articulação lá em Brasília, como é que está a definição do partido? Estão brigando pelo apoio do Bolsonaro? Não estão? Já sabem se o Bolsonaro vai vir mais pro lado do Raiz, vai vir pro lado do Onyx, vai apoiar os dois? Como é que tá essa situação de briga de apoio interna para ter o apoio do presidente ou não querem? Tchê, eu vou te dizer o seguinte, em política tudo que parece às vezes não é. Né? Eu costumo dizer uma frase que a política é viva e se mexe, né? O que é certo é que todos estão, digamos assim, no mesmo campo político. E vejo com bons olhos a possibilidade de termos todos esses em um campo só. Porque seria fácil de compreender a eleição do senador em primeiro turno e chegando ao segundo turno a possibilidade, claro, de vitória também no governo do estado. Isso é uma necessidade que vai unir estes campos em algum momento. Eu acredito ou seja, no primeiro ou no segundo turno vão ter que unir estes campos. Bom se fosse no primeiro, como eu disse, para a eleição do Senado e irmos mais forte para o segundo turno. É evidente que a economia é um dos pilares que vai sustentar a candidatura, inclusive, a nível nacional, né? Se percebe agora cada vez mais a necessidade de voltar a produzir, de voltar a trabalhar. Nós estamos olhando a inflação no mundo todo, né? Essa função da pandemia foi um desastre para a humanidade e que, graças a Deus, estamos vencendo e agora começamos a olhar um novo horizonte de retomada, de crescimento, de investimento. Ainda estamos bastante atrasados porque muitos insumos, máquinas, equipamentos, né, nós estamos assistindo um dos problemas da inflação que nós temos é exatamente porque tivemos parado por muito tempo. Então, o veículo usado passou a ter o seu valor majorado, porque não tem no mercado novo, né? E não pode acelerar a produção, porque também vai ter lá na frente um gargalo que vai sobrar no mercado. Então, esta retomada da economia, ela vai acontecendo de forma muito organizada, o mercado vai organizando isso, e eu acredito muito que esse será um ano de crescimento, o ano que vem mais ainda, e nós vamos voltar àquilo que nós sonhamos, né? Que é, como eu disse, crescer, aumentar o bolo, digamos assim, para depois distribuir, inclusive no social. Temos grandes desafios pela frente, mas eu tenho certeza que este campo político de pensamento deve, em algum momento, sentar para tomarmos uma decisão juntos. Não há pressa, nós estamos aqui chegando em março, nem chegamos em março ainda, então temos março, abril, maio, junho. Ainda nem começou o ano, né? Porque dizem que começa só depois do carnaval. São 5 meses, mais ou menos, lá por julho, é que efetivamente... Sabe que isso eu tenho visto bastante, né? O pessoal últimas eleições, 1 ano, 10 meses atrás, já começava a campanha. Hoje, os discursos que eu tenho visto é o pessoal, não, calma, mais pra frente. Cautela. Acho que até por isso que deu uma postergada aí pra abril, né? Maio. Salmo, foi para maio agora. Salmo, nos explica, você é um especialista em cenários, né? Você já trabalhou com campanhas eleitorais das mais diversas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Já liderou equipes com pesquisas eleitorais, é um cara que prevê cenários e trabalha de acordo com o que a ciência diz e o teu sentimento político também. Cenário nacional. A polarização do atual presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é esse o cenário posto? Vai ser Bolsonaro ou Lula, na sua opinião? Sim.
Na minha opinião, sim. Porque eu não quero aqui, como eu disse, fazer coro e ser mais um papagaio de pirata ou engenheiro de obra pronta, como se diz, né? Mas o que nós temos posto é isso. É muito difícil o Brasil é um país continental, né? E temos aí muitas vitórias, mas nenhuma delas que não tenha base. Então, se nós olharmos o Bolsonaro, foi um fenômeno da última eleição. Não. O Bolsonaro vinha trabalhando nas redes sociais, os grupos que defendiam ele, há muitos anos. Não era um ano, era muitos anos. Eu conheci o Bolsonaro em Brasília. Conviveu com o Bolsonaro, trabalhou com ele na bancada do PP, né? E ele já falava isso há 8, 10 anos atrás. Olha, eu vou concorrer a presidente da República. E às vezes as pessoas até achavam que aquilo era uma... Engraçado. Utopia, uma loucura. Não era um devaneio, né? Digamos assim. Tipo um Enéas, que ia só para marcar território. Assim, veja, se talvez tivesse o Enéas nos dias de hoje... entrava. Entrava. Tivesse o Enéas, entrava. Né? Meu nome é Enéas. Batia na mesa. Ou seja, um cara que tinha lucidez daquilo que as pessoas entenderam, né? Se sentiram ali representadas. Então, o próprio presidente Bolsonaro, os valores que ele apresentou na sua trajetória, a população tem a alma do brasileiro, né? Sim. Que é a liberdade de crença, de credo, né? Muito embora o nosso país seja um país laico, mas tem a liberdade de credo hoje é uma beleza. Nós convivemos com evangélicos, umbanda, quimbanda, todo mundo tem a sua condição com liberdade de acreditar naquilo que ele tem como devoção, né? Na mesma linha, a questão da família, né? Nós todos temos problemas nas famílias, mas todos nós somos famílias, né? Nós gostamos disso. E a questão da liberdade econômica, nós percebemos a população não quer mais digamos assim, o necessário de sobrevivência, né? A pessoa que mora no rincão mais distante do meu município, lá de Rio dos Índios, também quer a oportunidade de andar com um bom carro, quer uma boa televisão, ele quer melhorar a condição da sua casa, ele não quer só sobrevivência, ele quer sonho, né? E esse é um entendimento que foi trazido com muita veemência nos últimos tempos. E não acredito que nós temos pela frente a condição de discursarmos para determinadas digamos, minorias. Nós precisamos ser inclusivos, precisamos tratar bem das minorias, com muito respeito em todos os segmentos, mas precisamos tratar bem também a maioria, né? Falamos sempre, precisamos nos preocupar com os 13% de desempregados que eventualmente temos no Brasil, que é uma necessidade de diminuirmos e oferecer oportunidade para eles, mas também precisamos valorizar aqueles 87% que trabalham, que estão produzindo, que estão levantando cedo nas suas atividades, quem é padeiro, quem é confeiteiro, quem é motorista, quem é da comunicação, que trabalha e faz a sua parte, que são... Governar para todos, né? Exato. Então precisa aumentar, como eu disse, o nosso bolo para distribuir de forma mais equânime e oferecer oportunidade para quem ainda não teve. Vamos dar uma moral para quem paga as contas aqui, Voltaire? Com certeza, porque nós não estamos sozinhos. Quero inclusive mandar um abraço, conversei com ele ontem. E não foi para cobrar, viu, Damin? As pessoas pensam que a gente liga para cobrar, não foi. Mas conversei com o seu Roberto Argenta, proprietário da Termas Romanas, que é patrocinador aqui do programa. Roberto Argenta me ligou, me pediu dinheiro emprestado. Tá sem ele, tá quebrado. E colocou a Termas Romanas como parceiro, sabe? O Roberto Argenta esteve aqui e 10 minutos depois que terminou a entrevista, ele nos ligou anunciando que a Termas Romanas, lá de Restinga Seca, lá na região centro do estado, seria patrocinadora aqui do programa. A gente ficou muito feliz, né? Gostou muito da entrevista, repercutiu muito bem nas rádios também da região e ficamos extremamente... Estamos mal de patrocínio. Satisfeitos, né? Isso nos enche de alegria. E também temos aqui a nossa Kia Sun Motors com as grandes novidades do mercado. Aliás, se o Salmo tiver que comprar alguns carros para os seus coordenadores de campanha rodarem pelo Rio Grande do Sul atrás do bom voto, a gente vai passar o cartão aqui do Jefferson. O híbrido, né? Kia Stonic. Para o Salmo que viaja bastante.
o Kia Stone, que é uma delícia. Quando atinge a combustão lá, é 22, 23 por litro. E é impressionante, Isso né? é bom. Economizar gasolina do estado. Então, olha aí. deixa eu passar aqui, ó. Kia Sun Motors, passe. Você já viu na abertura do programa propaganda da Kia, né? Um abraço pro Jefferson. A Kia Sun Motors, você passa nas lojas da Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8113 aqui em Porto Alegre. Você confere as novidades, fala com o Jefferson lá pelo WhatsApp que tá passando aqui embaixo da tela. 51-9977-95803. Resort Termas Românicas é o único resort com um parque termal de água salgada com propriedades medicinais do Brasil. É o Resort Termas Romanas. Faça sua reserva, acesse pelo WhatsApp 55992723467. Inclusive, daqui 2 semanas eu vou passar, prometi para minha patroa Marcela que vou dar um dia de descanso, né, para a família e vou passar um sexta para sábado e um sábado para domingo, só comendo um galetinho, olhando as boas vistas. Até vou pedir lá pro prefeito Paulinho Salerno, né, para nos pagar um churrasco, né? No mínimo. Para poder economizar. Não, se o Paulinho Salerno não pagar um churrasco, para poder economizar. E conto com o Salerno. Aliás, se tiver alguns amigos lá, já levo o Salmo. Tenho levado, sabe que eu fui a TAPS agora, Damin? E reuni lá a parte da família da minha... A parte da minha família ainda não consegui reunir, mas eu hoje me considero mais ligado à família da minha mulher do que a minha família, porque são meus parceiros de churrasco no final de semana, e eu gosto daquela gente. E fui lá com o Salmo, Damin. Até te convidei pro churrasco, mas o Damin tinha um compromisso. Não pude. Não pôde ir. Um abraço pro seu Marcelo e Dona Patrícia. Dona né? Patrícia. Rapaz, o Salmo foi lá, levou o violão. Nós levamos o Julião, vice-prefeito de São Jerônimo. O Salmo arranha o violão. Não, a gente vai com uma caravana, né? Além dos moradores locais, a gente chega com a nossa staff. A nossa staff é maior do que a cantora Anitta, pode ter certeza. A gente chegou lá com violão, caixa de som, churrasco pronto. Mas o sucesso é menor, né? Mas foi muito legal, então um abraço lá pra turma, um abraço pro Elton, pro Jefferson, pra Dona Patrícia, pro Marcelo, pra Sheila, pro Tinísio, enfim, toda a família da Marcela que está conosco no projeto, que nos recebeu muito bem, nos deu a casa, né? A gente chegou com a nossa equipe antes. E talvez... Churrasco, o Voltaire tá comendo 14 churrascos por semana. O Voltaire... Domingo agora ele comeu 4. Ele era 10 da manhã, ele tava comendo. 2 da tarde tava comendo de novo. 5 da tarde finalizou com o prefeito lá de São Jerônimo, com o Evandro. Domingo ele comeu 4 churrascos, cara. Não, o pior é que ele não come, rapaz. Esse rapaz é hiperativo. Entendeu? Ele gosta mesmo ele come. Come. De trago também. Não. Ó, se alguma marca de cortes tá especiais... vindo aí a Tupiniquim. Não, alguma marca de cortes de carnes especiais quiser nos patrocinar aqui, só que mandem carne, porque o Voltaire que faz o churrasco tá Vamos louco. fazer um quadro, Voltaire, assando a carninha? Vamos fazer. Eu tô olhando o sorriso do Salmo, muito bonito o sorriso, um cara que inspira confiança, né? Tá, mas sempre tem uma coisinha pra arrumar. Fiquei vermelho agora. Não. Sempre tem alguma coisinha pra arrumar. Mas talvez tenha um votinho num consultório muito conhecido aqui, que o Salmo deve ir lá conhecer. Tem. Qual é, Que é a Damin? TG Harmonize. Tá passando aqui embaixo o Instagram deles. tg.harmonize da doutora Thaís, que é quem cuida dos meus dentinhos, cuida dos dentinhos do Voltaire. Doutora Thaís. Doutora Thaís. Ficou muito bem o seu trabalho nesses 2 rapazes. Eles estavam precisando tanto quanto eu. Uma coisinha pra fazer as fotos depois pra campanha pra deputado estadual. Então. Tu senta lá na cadeirinha, ela vai te dizer, ó, vamos fazer aqui, mas isso aqui ela proíbe. Desculpa, ela proíbe mate e café. Proíbe não, ela só diz pra tomar menos. Mas é brabo, porque o ideal pra ter o dentinho branquinho é não tomar café. Né? E chimarrão, mas não tem chimarrão como. também, mas aí me afasta do povo vinho, do Rio Grande. Não tem como. Nem vinho. Não tem como. Mas aí eu sem vinho, sem café e sem chimarrão, não sou o mesmo homem. Mas daí vai lá depois, a cada 6 meses faz a manutenção, dá uma lixadinha e fica 0 km. O Salmo vai fazer mais de 50 mil votos aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu tenho acompanhado. Tá muito organizada a campanha dele, tem apoiadores por todo o estado do Rio Grande do Sul, em todas as 27 regiões aqui do estado. Mas, Damin, se o Salmo for eleito, vai ter que, inevitavelmente, comprar um apartamento aqui em Porto Alegre. Já tem apartamento em Porto Alegre, Salmo, ou não? Não tem? Não. E aí, então eu Damin? vou te dar a dica. A Soma Companhia Imobiliária, melhor imobiliária de Porto Alegre, vai te levar num imóvel, ó. O Salmo, ele tem cara, sabe do quê? De cobertura no Menino Deus. Ou uma coberturinha de... Não precisa ser muito grande, 2 dormitórios, com uma piscininha em cima. Churrasqueirinha pra receber a galera. Ali, uns 80, 90 metros. Tá bom, ali, com 2 vagas de garagem pra quando
a esposa vier ficar os dias com ele Tá lá, bom, tá bom. sair da prefeitura lá de Nonoá e vier ficar uns dias com ele. Então, Soma Companhia Imobiliária, a melhor imobiliária de Porto Alegre. Os deputados, os vereadores, estão tudo já procurando a Soma para ter o seu imóvel E aqui. não tem coisa melhor que uma obra, né? Não Como tem. mulher gosta de obra, né? Ah, gosta. Obra e Instagram foi a mistura perfeita, porque a minha mulher, minha esposa e as amigas dela também, as arquitetos, elas gostam de fazer o antes e depois, e aí botam no Instagram, as amigas comentam, e aí ficam avaliando o trabalho do empreiteiro, e aí o próprio pedreiro, o empreiteiro quer melhorar para postar no Instagram. A rede social deu uma nova vida para as obras. As pessoas gostam. Acompanhar obras virou uma opção de lazer aqui em Porto Alegre. Eu não gosto. Mas a minha mulher... Eu tô em obras agora, tá, Dami? Eu comprei um apartamento ali no bairro Monte Serra e tô em obras, tá? Não entrei ainda, vou entrar daqui a alguns meses. Mas, tchê, tá mais legal do que entrar no apartamento é curtir a minha mulher feliz com as obras, rapaz. Isso tá mais bacana ainda. Não, mas as mulheres querem aproveitar aqui para fazer um carinho para todas as mulheres, né? As mulheres são muito mais inteligentes do que nós, são muito mais detalhistas, muito mais sensível, né? Voltaire, quero conhecer o teu apartamento no próximo churrasco. Claro. Tenho certeza. Ele vai fazer um agora. A Marcela vai Ele vai deixar, como você disse, vai fazer um grande serviço. Parabéns, tenho certeza que vai cuidar melhor do que você. Claro. Pode ficar tranquilo. Com certeza, com certeza. As mulheres são eficientes. Falando em mulheres, a felicidade, o dia da vitória da esposa Adri como prefeita de Nonoai, foi uma sensação diferente, Sam? Já sabia que ia ganhar, né? Ganha tudo? Não. Eu já sabia que ia ganhar. Quando lançou ela, já sabia que ela ia ganhar. Quero aproveitar aqui para mandar um beijão para todas as mulheres que se envolvem na vida pública e precisamos de mais. Vocês, mulheres ainda que não estão candidatas, preparem-se, não por cotas, né? Como o pessoal fala tem que ter uma cota. Não, preparem-se, busquem o seu espaço e sejam candidatas e façam a diferença. Eu tenho convicção que o mundo político precisa da honestidade, da transparência, da sensibilidade, da inteligência, da sensibilidade das mulheres, do carinho, da afetividade, da capacidade de empatia que só vocês têm, muito melhores do que nós homens. Então, vamos para a política, bora lá. Concordo plenamente. Exato. Quero aqui dar um abraço para a Adriane, né? Nós estamos bastante atarefados, né? Esses dias aconteceu um fato extraordinário. Adriane é a patroa. É minha esposa que é a prefeita de Nonoai, né? Esses dias aconteceu um fato bastante que até vou contar aqui para vocês, que eu estava aqui em Porto Alegre, na nossa missão aqui na FAMUR, junto com o presidente Eduardo Bonotto. Aliás, aproveitar para dar um abraço para o prefeito de São Borja, que tive o prazer de, quando eu, presidente, contar com o voto dele e a participação com o meu diretor de Departamento de Previdência, da FAMUR, que nós temos várias escolas temáticas, várias atividades temáticas ali, e o Bonotto foi o nosso diretor de Previdência. E agora tenho o prazer de acompanhá-lo como coordenador geral. E daí, nesse cenário, a nossa missão aí de primeiro damo, né, então nos deixa aqui em Porto Alegre durante a semana, e o final de semana, especialmente no sábado e no domingo, eu dou uma passada em casa. No final de semana retrasado, a minha esposa disse: Salmo, preciso que tu venha para casa porque nós positivamos no Covid. Né? Ela e nossos filhos. E fui... Quantos filhos são? Nós temos três. Temos 3 uma filhos. menina e 2 meninos. Aí fui para casa no sábado e tive que conviver com a experiência de não chegar em casa. Então eu ia no mercado, comprava os negócios ali. Largava na porta? Daí deixava ali, né? E aí nós temos um muro que é lá na nossa casa que é de vidro, então meus meninos vinham e se encostavam no muro de vidro ali. Eu tenho um de 10 e um de 8 anos. Foi realmente uma experiência diferente. Eu não diria que foi ruim, mas foi uma sensação ruim de tu não poder abraçar de verdade, né? Assim, convivi com isso esses dias. Mas voltando aqui, Voltaire, a vitória da Adriane foi, para mim, assim, mais do que uma vitória minha. Porque, primeiro, as mulheres sempre são bastante preteridas, né? Na campanha dela foi bastante achincalhada, no sentido de quem ia mandar no município ia ser o Salmo e não ela, de que efetivamente eu queria me perpetuar no poder, e muito pelo contrário, ela está lá governando. Claro, sou um ponto de apoio, como sou para vários prefeitos que me ligam: olha, Salmo, o que você pensa disso? Então a gente sempre manifesta a nossa opinião, não só ela, mas as outras. Nonoai tem quantos mil habitantes?
Nonoai hoje tem 17 mil habitantes. Então ela pode botar no currículo que ela foi prefeito de uma cidade maior que a tua. 3 vezes. Inclusive. Ela deve dizer, tu não sabe nada, aqui é 3 vezes mais difícil governar, tá? O meu município de Rio dos Índios se emancipou de Nonoai, né? Então é filho de Nonoai. Mas ali é uma comunidade, Nonoai se emanciparam ali 5 ou 6 municípios de Nonoai, né? Que é a grande Nonoai, digamos assim. E na verdade fica grande mesmo, quando coloca Trindade do Sul, Erval Grande, Faxinalzinho, Rio dos Índios, Gramados, Loureiros, que são todos os municípios que se emanciparam ali ao redor, realmente fica uma cidade interessante, já vai lá para os 60, 70 mil habitantes, né? Então, ela está mergulhando muito, faz um governo com uma transparência incrível, né? Com muita austeridade, né? Entregando obras e projetando obras para os próximos 20 anos, ou seja, é muito bacana isso porque a gente percebe que a comunidade começou a entender os investimentos que vão acontecer neste governo, no próximo governo, quais as etapas que nós precisamos para viver bem no presente, né? Porque a gente precisa viver bem no presente, né? E, consequentemente, crescer com sustentabilidade no futuro. Então, desde os espaços públicos, as nossas escolas, os serviços de saúde, de educação, né, de infraestrutura. Esses dias, por exemplo, entregou 104 quadras de pavimentação asfáltica, que mudou o aspecto da cidade, valorizou os imóveis, né? Nós tínhamos bastante calçamento mais esburacado, com poeira, enfim, isso traz para a cidade uma autoestima, melhora a qualidade de vida. E eu tenho convicção de que Nonoai vai crescer muito. Agora, está lá com 30, aproveitar aqui para fazer, Voltaire. Por favor. Um comercial, né? Ela está com 31 mil metros de área. Que legal, hein? De área para indústria e para eu tive lá. Para logística, eu tive lá, acompanhando. Nós temos ali a ligação com Chapecó, Santa Catarina. Projetos inovadores estão acontecendo. Nonoai vai ser a primeira sede de uma galeria de túneis. Já viram falar nisso ou não? Eu já ouvi. Eu vi por ti, né? Obviamente. Nonoai vai legal ter isso aí. Uma galeria de testes para túneis. Túneis é uma tecnologia que vai ser utilizado, está sendo utilizado no mundo inteiro para evitar a construção de pontes, melhorar a infraestrutura rodoviária, né, de todo o mundo, não é do Brasil, de todo o mundo. O túnel é uma constante. Então, as empresas que querem demonstrar os seus equipamentos de perfuração, detonação, cuidado, vedação... Vai ser lá. São complexos de 72 empresas maiores do planeta que vão, através dessa galeria, demonstrar os seus equipamentos, a tecnologia para construção de túneis. E Nonoai vai ser a sede disso. Só tem uma, se não me engano, na Suíça, né? E agora outra para as Américas vai ser ali. Então, vou através de Chapecó e visita a galeria Nonoai, que é no Rio Grande do Sul. Legal. Já temos mais de 1 hora aqui de programa, né? Que é o tempo regulamentar que as rádios rodam. Então, eu gostaria que o Salmo Dias de Oliveira, nosso coordenador-geral da FAMURS, falasse um pouco da sua relação com os filhos, que eu sei que é algo que toca muito ele. E ele tem 2 piá, maneira simpática, dizer... Maneira Gaudéria. Mas extraordinários, assim. Os piás são ligeiros. Os guris chegaram esses dias na FAMURS e o guri tava debatendo política internacional comigo. Ah, é? E tu tinha que ver o piá dele falando sobre polarização, mercado chinês, sobre a política internacional. 2 piá de ouro, uns rico guri, cara. Uns rico guri. Que tem um lado criança, brinca e tal, mas que já tem uma percepção política da vida, de como funciona, muito, muito apurada. E é muito bonitinho, né? O papai, você vai estar no final de semana com ele. Papai, vai dar tempo de você ficar conosco esse final de semana? E esses dias o filho do Salmo, que ele vai nos contar essa história, ele tava dormindo, né? Sábado, dia de descansar. E o pequenininho chega pra ele, não sei se foi o Davi ou o Salomão. Acho que foi o Davi. Foi o Davi. O Davi chegou assim, papai, fiz um cafezinho da manhã pra ti, papai. Aí o Salmo teve que levantar, 8 da manhã, né? O guri já acordado. E aí, rapaz, o piá preparou um café, depois ele montou um campinho de futebol pra jogar com o papai. E aí, lá em Nonoai, casa de prefeito, casa de pré-candidato a deputado, tem o hábito das pessoas ir lá tomar um mate, pra fazer um pedido, enfim, trocar uma ideia. E no interior tem isso do prefeito receber todo mundo em casa, né? Sim. E aí tocou o interfone e o Davi disse o seguinte... Olha, já jogando futebol, né? O papai tá dormindo. Hoje é o único dia de descanso dele. Malandro. Mas é muito importante, assim,
E o cara, não, a gente queria trocar uma ideia. Quem sabe você faz o seguinte, você deixa o papai só consegue ficar hoje com a família, porque depois ele tem que viajar. Vamos resolver esse assunto na prefeitura segunda-feira. Olha a lição. Que idade que ele tem? Olha a lição. 10 anos. 10 anos. Olha a lição. A gente tem que ter tempo pros filhos, tem que ter tempo pra família. Se a gente organizar, dá tempo. A relação, Salmo, essa bênção que é ter filhos pra ti. Tchê, isso é só quem é pai ou mãe sabe dessa grandeza. Isso é um presente divino e é um amor incondicional, né? Porque você não tem como medir. Sim. Se você, às vezes, dá uma fraquejada, digamos assim, você acaba que não faz outras atividades, você se envolve efetivamente só com eles. E quero aqui aproveitar e dar um beijo na Milena, que já temos uma moça que já está o ano que vem fora em medicina, está em Maringá, verdade. né? São Cidade ela 3 tem? filhos, né? 22. Ah, tu tem uma primeira filha de 22. Ela está em Maringá. Que vai ser médica. legal. Forma o ano que vem. Em medicina. É, Com 23 anos tá formada em tá medicina. formada. Que categoria, hein, rapaz? Credo. E aí temos o Davi e o Salomão. O Davi está com 10 anos e o Salomão, que são 2 meninos de ouro. As crianças, de forma especial, hoje estão com acesso de informação, então são todas muito inteligentes. E Deus me deu esse presente. Tem esses 2 meninos que são iguais às demais crianças, inteligentes, e isso que o Voltaire falava é verdade. Então eles invariavelmente me ligam: papai, quando você chega? Tô com saudade. E os meninos, é lógico, né? Eles querem jogar um futebol. Uhum. No domingo passado, o Davi fez isso daí. Eu cheguei sábado à noite, por volta da meia-noite, de um roteiro que nós estávamos visitando os municípios, os nossos parceiros. Aí ele, de manhã, 7h30, viu, Voltaire? Me bateu: olha, papai, vamos tomar café, eu preparei café para ti, e às 8 horas nós estávamos jogando bola. E o menor junto? Eu com esse preparo. Não, o menor não gosta de futebol. Ah, não? Não, o menor é mais tranquilo. Mas aí eu com esse preparo aqui, às 8 da manhã, batendo uma bolinha, não foi fácil. Né? E aí veio mesmo um amigo e ele atendeu o interfone e deu um xalalá no... Queria ficar com o pai, ele né? deu um xalalá, eu digo: filho, mas eu fiquei observando, né? Aí, casualmente, eu sabia quem era, daí retornei a ligação, pedi para voltar e tal, né? Mas eu vi que ele deu o perdido. Eu disse: não, olha o seguinte, hoje o papai tá dormindo. E o cidadão perguntou: e a Adriane, a prefeita? Tá dormindo com o papai. Só tô eu acordado aqui. Tô eu acordado aqui. Ia dizer: o que o senhor precisa? Daí a pessoa falou: não, mas isso não é urgente, né? Então, o senhor, por gentileza, vai na prefeitura, eu vou avisar a mamãe, o senhor vai na prefeitura segunda-feira e conversa com a mamãe. É isso. Que né? joia. Aí, No momento que o pai pode jogar um futebolzinho com Claro. o pai, né? mas aproveitar aqui para dar um abraço a todas as crianças, né? Para todos os pais, que isso É uma é uma dádiva. fase... O que eu mais sinto, Voltaire e Marcelo, e vocês que estão nos ouvindo, da nossa atividade do dia a dia, o que eu mais sinto é esse tempo que eu não posso passar com eles em função Sim. da nossa profissão. Mas não sou só eu, né? Eu, por outro lado, vejo muitos caminhoneiros, por exemplo, né? Sim. Que passam, às vezes, 2 meses, dá um abraço para os Vai pro caminhoneiros aí. Nordeste, Que lá. passam 2 meses longe dos filhos, com vontade de dar aquele aperto, aquele cheirinho que a gente sabe que os filhos têm e a gente não consegue. Então, são muitos que vivem também, talvez até com mais intensidade, esta saudade do que a gente. Então, sou grato a Deus, né? Grato aos meus amigos, grato a tudo que a gente tem na vida. É um privilégio. Salmo Dias de Oliveira, ele foi o convidado do podcast Eu Com Isso, que você acompanha no nosso canal no YouTube, nas rádios pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, rádios da capital também aqui que reproduzem trechos, e falou sobre a importância da empatia, sobre a importância de ser transparente na conquista política. Marcelo Damin, obrigado por mais esse programa. Ótimo. Esse foi um programa especial, Excelente. porque o Salmo realmente é um grande amigo, um cara que é um presente conviver com o Salmo, um cara legal mesmo. Simpatia, né? Ah, o cara que tem tino. Simpatia que tá louco. É um cara que tem tino de negócio, tino com pessoas, sempre uma palavra amiga, mas uma palavra sincera que te faz crescer. E como é bom a gente poder conviver com pessoas que a gente cresce. E o Salmo, ele vai fazer agora, naquela câmera ali, as considerações finais e vai falar com o seu pré-eleitorado. Ele é um pré-candidato, então todo mundo também é pré-eleitor. Vai falar sobre o seu projeto como pré-candidato a deputado estadual, essa missão que chega em 2022 para a gente encerrar o podcast. Obrigado, Voltaire. Obrigado, Marcelo. E a vocês que nos acompanham, ao senhor, à senhora que nos assiste e que nos ouvem. Muito obrigado pela sua companhia
Eu sou uma pessoa que sou temente a Deus, né? Acredito muito na vida, tenho fé nos brasileiros, tenho fé nos gaúchos, tenho fé em você. Acredito que nós podemos viver com qualidade e podemos construir ainda um futuro melhor para as crianças, os nossos filhos que nós temos, e tenho certeza que Deus está conosco. Portanto, o dom da vida é um privilégio. E falar com vocês hoje foi um privilégio, uma bênção. Contem sempre com a gente e nós estamos aqui para servir o Rio Grande da melhor forma possível, com a capacidade sempre de ouvir, de dialogar, expor as nossas opiniões e, claro, também aprender com quem sabe, com quem pode nos ajudar. Precisamos cada vez mais desta capacidade de interação para construirmos os melhores dias. É assim que nós seguimos defendendo aquilo que nós acreditamos, mas também com a humildade que precisamos aprender aquilo que não sabemos. Salmo Dias de Oliveira, este nome é de fé. Voltamos na próxima terça-feira, a partir das 19h03, no YouTube, no Instagram e, claro, nas rádios locais, cada uma coloca dentro da sua programação e a gente fica muito grato. Marcelo Damin e eu, Voltaire Santos, Salmo Dias. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Um abração e até a próxima terça-feira. Tchau. Kia, movement that inspires. Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo complexo hoteleiro do Rio Grande do Sul, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria. O Resort Termas Roubanas e o Hotel Recanto Business Center revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.